meus amores, tudo bem? Então, criei uma nova playlist para quem está estudando tarô, aqui no curso de tarô. É a playlist do Osho. Todas as playlists, elas terão hashtag numerados a partir do 1, ok? E aí vocês podem estudar como melhor acharem. Eu não vou colocar o tarô ainda, porque eu não vou falar das cartas ainda, justamente porque nós estamos ainda na astrologia. Quando acabar a astrologia, eu começo com as cartas. Mas muita gente tem curiosidade de saber, afinal de contas, quando eu pego esse aqui que eu falo, vamos tirar um Osho, o que seria o Osho, né? Esse baralho aqui tão especial para mim, meu fofoqueiro querido. O Osho, gente, ele é um tarô diferente. Ele tem uma carta, as cartas são de tarô, só que tem nomes diferentes e figuras diferentes. E ele tem uma carta extra, que se chama o mestre, ou mestre. Eu estou tentando encontrar. Algumas são até parecidas. Se vocês forem ver, essa é a carta do louco. É o bobo no Osho. É a carta do louco. Mas Osho foi um profeta. E ele foi uma pessoa mística. Ele foi uma pessoa amada e odiada. Mais amada do que odiada. Ele era uma pessoa boa. E ele era do bem, ele queria o bem à humanidade, ele lutava por isso, pela paz. E só porque eu tô procurando por ele, eu falei que ele era fofoqueiro, ele não vai aparecer. Porque ele é assim, ele cai no chão, ele não aparece. Então, assim, ele fez diversas... como se diz? Diversas situações. Achei. Esse é o Osho. Esse é o profeta Osho. E essa aqui é a carta que não tem nos demais tarôs. Ela tem um significado. É o mestre. Todas as outras cartas tem nos outros tarôs. E quando eu for mostrando as cartas do Osho, eu vou dizer qual é a carta que combina com ela. Porque nessa playlist, eu não vou ficar explicando o tarô. Eu vou dar para vocês um presente. Para mim foi. O Osho era uma pessoa muito iluminada e ele deixava mensagens. Para cada carta dele, você tem uma mensagem nesse livrinho aqui. Esse livrinho aqui não explica o tarô, não ensina a jogar tarô. Esse vem nessa caixa com o baralho e o livrinho. Acontece que esse livrinho aqui, ele não te ensina a jogar o tarô. Ele apenas dá as mensagens que o Osho falava de cada energia. Então, depois que ele morreu, esse tarô foi feito. Ele não foi feito pelo Osho. Não foi o Osho que bolou esse baralho. Foram seus seguidores que bolaram o baralho e colocaram em cada carta pedaços, trechos das suas meditações. Para vocês terem uma ideia,
o Osho publicou mais de 600 livros. Então, assim, são muitas coisas. Então, era uma doutrina mesmo. Ele tinha e ele era budista, né? Então, é muito interessante a história de Osho. E eu vou contar um pouquinho dela para vocês aqui nessa hashtag 1, né? Aqui não é uma aula de tarô, como eu falei. Aqui eu vou contar sobre Osho, quem foi o Osho e as cartas, as mensagens que combinam com cada carta do Osho e porque eu gosto tanto de tirá-las como conselhos, ok? Então vamos lá. Gente, falar o nome dele é muito difícil. Rajneesh Chandra Mohan Jain, conhecido mundialmente como Osho, foi um místico indiano que viveu de 1931 a 1990 e que dedicou a sua vida à purificação do seu ser e ao estudo da espiritualidade e do esoterismo. Aos 21 anos de idade, Osho tinha muitos seguidores e era tido como um mestre, pois o mestre Osho quebrou paradigmas ao tratar a iluminação da alma de aspectos diferentes. Osho foi duramente perseguido pelo governo dos Estados Unidos por representar uma ameaça. Ainda como líder espiritual, à cultura e ao estilo de vida ocidental, pois sua filosofia e seus ensinamentos religiosos pregavam contra os efeitos negativos do condicionamento social imposto ao homem. Osho propunha o autoconhecimento e a individualização contra a cultura ocidental e o sistema capitalista, e pregava um novo nascimento do homem e o desapego ao mundo material. Para saber realmente quem foi Osho, é bom ler algumas de suas obras, de seus livros. As técnicas de meditação desenvolvidas por Osho buscam atingir uma limpeza espiritual do homem que sobrecarrega deveres morais e ansiedades da vida moderna. As meditações de Osho são ativas e se iniciam com atividades físicas leves, como chacoalhar ou dançar, e terminam com 15 minutos de silêncio e relaxamento profundo. O tarô não é nada tradicional a lidar com adivinhações. Trata-se de um jogo de cartas que trabalha o lado espiritual de seu momento atual como um espelho. É um tarô transcendental que representa o aqui e o agora, com ênfase na consciência do consulente e nos aspectos de seu presente. Um pouquinho mais sobre ele. Ele foi professor de filosofia e mestre de meditação. Fundou um movimento espiritual que ganhou proporção internacional e foi autor de mais de 600 livros. Osho nasceu no distrito de Raisen, na Índia, no dia 11 de dezembro de 1931. Histórias de sua infância revelam que Osho era um homem independente e rebelde que questionava a sociedade, a religião e as crenças filosóficas estabelecidas na época.
Na juventude, Osho experimentou diversas técnicas de meditação e diz ter atingido a iluminação com 21 anos de idade. Ele se formou em filosofia na Universidade de Sagar e foi professor da matéria na Universidade de Jabalpur até o ano de 1966. Durante esse período, Osho também viajava pela Índia, dando palestras sobre espiritualidade e meditação, e começou a reunir discípulos por todo o país. Na década de 70, a filosofia de Osho começou a se configurar como uma nova religião. Em 1971, ele mudou o seu nome para Brahman Sri Rajneesh, que em sânscrito significa Rajneesh, o Senhor abençoado. Seus discípulos, chamados de Neosânias, adotaram o uso de vestimentas alaranjadas e utilizavam uma medalha com a fotografia do guru. Em 1974, Osho e seus discípulos se estabeleceram em um centro de meditação em Pune, cidade do estado de Maharashtra, na Índia. Nesse período, Osho publicou inúmeros livros e começou a atrair cada vez mais a atenção de seguidores ocidentais que iam para o país em busca das palavras e ensinamentos do guru. Na comunidade formada na cidade de Pune, Osho dava longos discursos sobre os mais variados temas espirituais, oferecendo reflexões sobre questões como yoga, taoísmo, filosofias de religiões tradicionais e também realizava workshops sobre técnicas de meditação. O centro também ficou internacionalmente conhecido por suas terapias de grupo, onde combinavam técnicas asiáticas com técnicas ocidentais de psicoterapia. Em 1981, Osho e seus seguidores se mudaram para o deserto de Oregon, nos Estados Unidos. O objetivo era internacionalizar ainda mais a comunidade que se criou em torno desse guru. Nesse período, ele também desenvolveu uma condição degenerativa nas costas e iria se tratar no país. Com as doações de seguidores milionários, foi criada a cidade de Rajneeshpuram, uma comunidade rural que eventualmente ofereceu serviços para cerca de 5.000 residentes. Festivais de verão também eram realizados anualmente, reunindo 15.000 visitantes de todas as partes do mundo. Em 1989, um ano antes de sua morte, o líder adotou o nome budista Osho, em referência a uma palavra relacionada a oceano. O centro estabelecido ficou então conhecido como Osho International Meditation Resort, que está em atividade até os dias de hoje. Osho foi, sobretudo, um guru espiritual polêmico e era considerado por muitos como uma figura politicamente incorreta. Ele ganhou o apelido de guru do sexo na mídia por promover a liberdade sexual e o amor livre. Ele também defendia uma nova maneira de experienciar a espiritualidade, sem que fosse necessário abandonar o acúmulo ou negar vícios. Essas ideias estão geralmente em contraposição à filosofia de muitas religiões tradicionais e por isso foram consideradas revolucionárias para a época. O guru espiritual foi descrito pelo jornal Sunday Times como um dos 1000 influenciadores do século XX
e o escritor norte-americano Tom Robbins o descreveu como o homem mais perigoso desde Jesus Cristo. Sobre o próprio trabalho, Osho disse que estava ajudando a criar condições para o nascimento de um novo ser humano, denominado Zorba, o Buda. Ele disse que esse ser humano seria capaz de aproveitar os prazeres terrenos, tal como Zorba, o grego, quanto à serenidade silenciosa de Buda. Os livros de Osho, assim como seus ensinamentos, foram transcritos através de gravações e vídeo de palestras que ele deu por toda a sua vida. Os mais de 600 livros foram publicados em 57 idiomas e muitos títulos podem ser encontrados em português. O que quer que eu esteja dizendo não é apenas para vocês, estou falando também para as futuras gerações, disse Osho. Eu queria falar dessa carta do mestre, só para acabar essa nossa introdução. Sobre o nosso baralho que a gente usa, o nosso fofoqueiro. O baralho Zen, baseado no legado de Osho, segue a estrutura do tarô tradicional, porém adiciona uma carta às 22 denominadas arcanos maiores, a carta O Mestre, sem número, que simboliza a transcendência do indivíduo após ter trilhado todo o caminho da viagem iniciática, marcando a dissolução final do eu no oceano da consciência cósmica. Cada uma das 23 cartas dos arcanos maiores recebeu uma releitura baseada na filosofia Zen de Osho e, portanto, apresenta denominações diferentes das tradicionais, com exceção das cartas O Bobo e Os Amantes. As demais cartas apresentam, tanto na ilustração quanto no título, uma tradução que sintetiza o pensamento Zen e trabalha sobre a ideia da união do corpo, da mente e da alma. Seguem alguns exemplos. A carta 1 do Mago é traduzida neste baralho como existência. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, gente, que ela é muito linda. Eu vou achar. Uma outra tá aqui. Renata, por que você não fez isso antes? Por que, gente? A Renata é totoca da cabeça. E aí, ela conta com a paciência e tolerância de vocês, já que é com muita boa vontade, amor no coração, que eu faço isso para vocês. Vamos lá. Eita, Lili. Quede a carta agora, gente. Tá aqui. Pronto. Essa é a carta do mago, chamada de existência, no tarô do Osho. A gente vai ver uma por uma, tá, gente? É só para terminar aqui de falar do capítulo. Tem uma outra aqui que eu queria mostrar também, bem interessante. Já que eu parei para procurar e vocês já estão com raiva de mim, dizendo a Renata é uma louca, só toca da cabeça. Ai, meu Deus, é o imperador, gente, que eu quero mostrar pra vocês. Cadê ele? Tava aqui. Ah, gente, não vou mostrar, não. Ele resolveu sumir. Poxa, Osho, você podia me ajudar, né?
Só um minuto, gente, achei. Pronto. Pronto. Já temos todas. O mago é traduzido nesse baralho como existência, representada por uma mulher nua sentada sob uma flor de lótus a contemplar o universo. Ela representa a base do pensamento zen, segundo a qual o indivíduo é parte integrante de um todo, e o seu crescimento interior, a jornada do herói, é resultado de uma atitude de contemplação e de aceitação do que a vida lhe oferece. A carta número 3, a Imperatriz, é denominada a criatividade e representa o potencial criativo do indivíduo quando este consegue se desprender do seu ego e participar da existência de uma maneira fluida e desprendida. Sob seu ombro direito, podemos ver o emblema do sol. Desculpa, gente. A carta 4, Imperador, é chamada de O Rebelde e mostra um homem que é mestre de seu próprio destino. Sobre seu ombro direito, podemos ver o emblema do Sol, representando a energia criativa masculina. A corrente partida aos seus pés denota uma pessoa que conseguiu romper os condicionamentos sociais e viver de acordo com a sua verdade interior. A carta 13, a Morte, ou Sem Nome, é traduzida como a transformação. E ao contrário da assustadora imagem da caveira com a foice nas mãos, presente no tarô de Marsella, por exemplo, é representada no tarô do Osho por uma harmoniosa imagem de um ser em posição de lótus que mantém nas mãos os instrumentos para a autotransformação, a espada que corta a ilusão, a serpente que renasce ao abandonar a pele envelhecida, a corrente quebrada que elimina qualquer poder limitador e o símbolo Yin Yang, que representa a superação da dualidade. Então é isso, gente. No tarô do Osho teremos também os elementos todos representados aqui por esses losangos, que na cor vermelha representam o naipe de paus, por exemplo, na cor cinza, espadas, na cor azul, copas, e na cor, se eu achar e na cor arco-íris é ouros. Ele é colorido, é ouros. Então, por causa disso, quando lemos o Osho, nós vemos de que naipe é a carta e qual é o número dela. E quem sabe jogar tarô vai reconhecer qual seria no tarô tradicional a carta. Os arcanos maiores são marcados com números romanos nos tarôs tradicionais e aqui também no Osho. A diferença é que no Osho tem outros nomes, como aqui, ó. Essa aqui, consciência, é a carta do carro. Nada a ver com a carta do carro, vocês estão vendo? Mas, ó, é a carta número 7 dos arcanos maiores, é em números romanos. Tá ok? Então, fica uma pequena explicação sobre quem foi Osho, um pouquinho, uma pinceladinha no baralho do Osho, que nós vamos esmiuçar, vamos ver carta por carta, qual carta
como é que se diz? É correspondente a outra no tarô tradicional. E aí eu vou separar já previamente para que não aconteça o que aconteceu agora. Eu peço milhões de desculpas. Eu fiz com toda boa vontade, porque foi assim, de momento, gente. Eu não ia mostrar as cartas e acabei resolvendo mostrar, né? E aí deu essa confusão. Porém, acho que está tudo bem, acho que ninguém vai brigar comigo. E fica para quem tinha curiosidade de saber quem era Osho, afinal de contas, que Osho é esse, que tarô é esse, que tanto ela fala, vamos tirar um Osho, vamos olhar o Osho, um conselho do Osho. Osho é o profeta indiano, budista, que eu acabei de contar a história para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira, vamos considerar um material de apoio, né? Mas eu vou colocar a hashtag CT, curso de tarô, porque nós vamos falar das cartas, tá ok? Então, na verdade, é para que vocês entendam um baralho diferente, porque é um tarô. Não deixa de ser um tarô, ele só tem uma carta diferente, que é essa aqui, porém as demais é de um tarô normal, que você poderia até jogar com ele. Nunca fiz isso. Eu uso o Osho para pedir conselhos, sempre para pedir conselhos. Eu gosto muito. Eu acho que ele é muito assertivo nos conselhos que ele dá. E quando eu for falar das cartas, eu também vou ler para vocês as mensagens lindas que o Osho deixou para cada carta nesse livrinho. Não é uma coisa demorada, gente, olha. São pequenos, tá vendo? São parágrafos pequenos, não é nada demorado não, tá bom? E vocês vão gostar, e conhecimento, gente, nunca é demais, tá certo? Então fica aqui, hashtag 1 da playlist do Osho. Um beijo e até a próxima!